és o primeiro, maior que tudo é a tua glória. Jesus, incomparável poder, faz o pequeno vencer. Incomparável amor, recuperou meu valor. Esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Incomparável poder, faz o pequeno vencer. Incomparável amor, recuperou meu valor. Você me viu em grande perigo, esse foi o teu motivo pra deixar a sua glória e mudar meu destino. Apesar de quem tu és, me quis contigo em tua glória. Apesar de quem eu sou, eu tenho em ti vitória. Tão pequeno diante da tua glória. Tudo fica tão pequeno diante da tua glória. Da tua glória, infinitamente mais é Jesus. Tudo fica tão pequeno diante da tua glória. Tudo fica tão pequeno diante da tua glória. Infinitamente mais é Jesus. A graça e a paz.
É com muita alegria que iniciamos mais uma semana na presença de Deus. E eu gostaria de convidar você que já está assentado ou que simplesmente parou com suas atividades para ter este momento juntamente comigo, sendo igreja de Cristo, adorando a Deus, e parou com tudo para receber de Deus e também para adorá-lo. Eu te convido a fazer uma oração comigo neste momento. Pai, rendemos-te graças na beleza da sua santidade, rendemos-te graças pelo teu cuidado e queremos, Senhor Deus, neste momento demonstrar a nossa gratidão, porque mais uma semana o Senhor nos permite iniciar na tua presença. Obrigada, Senhor Deus, porque em nenhum momento da semana que se foi nós nos sentimos sós, porque sabemos que o nosso Deus, aquele que nos guarda, aquele que guia os nossos passos, esteve conosco em todo momento. Queremos te bendizer, queremos te adorar, queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que tu se faça presente neste momento e neste culto. Que a minha vida e a vida do meu querido ouvinte reflita a gratidão e a presença de Deus neste momento. Bendizemos-te e te adoramos, assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Gostaria de te convidar a iniciar este culto fazendo a leitura comigo do Salmos de número 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que este seja o meu sentimento e o teu sentimento a partir de então. Que nos momentos que venhamos a enfrentar no decorrer desta semana, nós possamos declarar que nós temos um Deus todo-poderoso. E assim como o povo declarou aqui, como o salmista nos leva a declarar nesta noite, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é reconhecendo que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, que nós nos achegamos a Ele, que nós nos colocamos como pecadores diante da sua presença, que nós nos colocamos totalmente dependentes do seu perdão. É que te convido, ao som deste louvor, a você aquietar o seu coração, a você pedir a Deus que traga à sua memória todas as atitudes, todas as palavras torpes, todos os pensamentos, tudo aquilo que você sabe que você desagradou a Deus. Que venha à sua memória agora. E ouvindo este louvor, você venha se arrepender e pedir perdão pelos seus pecados. Façamos isso neste momento. Tem alguém estendendo a mão pra você. Deus está estendendo a mão pra você. Há uma saída, há uma estrada que nos leva ao céu no fim da jornada. E eu vou subindo, vou de glória em glória, canto novo hino ao som da
Bendizemos-te e humildemente nós nos achegamos a Ti neste momento, porque reconhecemos que Tu és santo e a Tua santidade nos leva a querer buscar também viver em santidade. Senhor Deus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos, Senhor Deus, a partir de agora, pedir que o Teu Espírito Santo venha transformar os nossos corações, mudar as nossas mentes. Pai, em nome de Jesus, trata comigo, trata com o meu irmão, com a minha irmã, trata com todo aquele e aquela que arrependido está e que reconhece que não há outro meio de se achegar a Ti que não seja pedindo perdão pelos pecados. Sabemos que Tu tens poder para perdoar os nossos pecados. E é por isso, Pai, que nos achegamos a Ti e Te pedimos, perdoa-nos. Tenha misericórdia das nossas vidas. Muda o nosso falar. Muda, Senhor Deus, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, é que neste momento nós estamos prostrados diante de Ti. Porque Tu és soberano, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai. Obrigada por este momento, obrigada porque temos acesso a Ti. Temos acesso à Tua palavra, temos acesso, Senhor Deus, aos louvores. Temos acesso, Senhor Deus, até este momento, com simplicidade, com humildade de reconhecermos que falhamos. Perdoa-nos, Pai, e vem receber a nossa adoração neste momento. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor com o hino do nosso inário. Aleluia! Após esse belo hino que entoamos do nosso inário, e como eu costumo dizer, eu não vejo o culto completo se também não tivermos esse momento de adoração com os hinos do nosso inário. E após esse momento, eu e você, que temos os nossos dízimos, as nossas ofertas para entregar ao Senhor, que nós possamos consagrar a partir de então. Eu não sei se você
já reservou a sua oferta, o seu dízimo essa semana. Mas aqui na tela está o nosso Pix e também a conta da Igreja em Metas. Você terá liberdade para fazer a sua transferência ou Pix, ou procurar a nossa tesoureira, Verônica. Fique à vontade. Eu gostaria simplesmente de consagrar a sua boa vontade e obediência ao Senhor em abençoar a obra de Deus, em abençoar a igreja local com aquilo que o Senhor já tem te abençoado. Oremos. Pai de amor, eis aqui os teus filhos e queremos te bendizer porque eles reconhecem que tudo o que eles têm vem de ti. E reconhecendo, Pai, com alegria, eles devolvem o dízimo a ti. Queremos consagrar os dízimos dos teus filhos, queremos consagrar agora também as ofertas daqueles e daquelas que ofertam com alegria. Queremos consagrar as nossas vidas a ti. Porque, Senhor Deus, nós vamos te entoar cânticos. Nós vamos te adorar e adorar-te na beleza da tua santidade. Mas queremos, Senhor Deus, te oferecer o nosso melhor. Mesmo que o nosso melhor seja cheio de limitações, nós queremos te oferecer o nosso melhor. E sendo assim, nós consagramos os dízimos, as ofertas e as nossas vidas a ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. Aleluia, sabemos que o amor do Senhor não falha em nossas vidas. Por isso, com alegria, cantemos. Teu amor não falha. Glória a Deus.
Aleluia! Que alegria é termos essa liberdade, não é verdade? De adorarmos a Deus, de bendizer o seu santo nome. E o texto para a reflexão nesta noite, ele se encontra no livro de Juízes, capítulo 14, versos 1 ao 3. Mas antes de fazermos menção destes versículos, eu gostaria de deixar aberto um convite para você, meu amigo e minha amiga, membro da Imetas ou não, de participar conosco todas as quartas-feiras do nosso culto de estudo e oração, às 20 horas, através do Google Meet. Temos colocado o link deste culto todas as quartas-feiras, por volta de 7h40, às 19h40, 19h50, e às 20 horas em ponto nós iniciamos o nosso culto. Será um prazer ter você conosco. Será um prazer orarmos juntos e também aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Reconhecemos que não sabemos nada, mas o pouco que temos conhecimento,
isso o Espírito Santo o aperfeiçoa. E juntos nós crescemos na palavra de Deus. Fica aí o convite toda quarta-feira, às 20 horas, através do Google Meet. Amém? Agora façamos a leitura do texto sagrado deste momento. Desceu Sansão a Timna. Vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar conosco de um modo especial, como eu creio que já tem feito, desde o início do nosso culto, desde o momento em que você começou a se preparar aí no seu lar, para estar juntamente com sua família, ou até só, mas estar na presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha concluir aquilo que porventura a minha limitação não consiga completar. Amém? Esse texto é interessante porque ele trata de um momento especial na vida de Sansão, o seu casamento. E como uma decisão tão séria na vida, Sansão tomou essa decisão, tomou participando a seu pai, Manoá, e a sua mãe. Agora o interessante é que tanto Manoá, o seu pai, quanto a sua mãe, não concordaram muito com a decisão do seu filho, Sansão. Uma coisa que eu gostaria de conversar contigo neste momento é com respeito a o que podemos fazer. Porque Deus, ele nos dá condições de vencermos as tentações. Mas o que podemos fazer para vencê-las? Vencê-las diariamente. Esses 3 versículos tratam de um momento na vida de um homem que foi gerado pelos cuidados de Deus no ventre de sua mãe. Um homem, um filho que foi tão desejado. Um homem que nasceu para fazer a vontade de Deus, mas que no decorrer da sua vida, ele acabou desviando o seu olhar. E o seu olhar o fez tropeçar. Sabe, meu irmão e minha irmã, o ponto que nos engana muitas vezes é que nós achamos que somos fortes o suficiente para vencermos as tentações que diariamente são colocadas à nossa frente. Eu quero dizer a você que se não for pelo auxílio e pela força do Espírito Santo de Deus, nós somos limitados. E as nossas limitações nos levam a vislumbrar aquilo que Deus não tem para as nossas vidas. Isso aconteceu aqui, na vida deste homem. Um homem que tinha algo a realizar. Um homem forte, mas não tão forte a ponto de cair e ceder à tentação. Deus, ele nos dá condições para vencermos as tentações diariamente. Tudo aquilo que se levanta, Deus, ele nos dá condições de vencermos. O texto, ele traz uma situação do dia a dia, uma situação onde podemos sim, infelizmente, cairmos.
E o ponto que eu gostaria de chamar a tua atenção é que o texto ele nos chama a algo interessante, que é o nosso querer, aquilo que nos agrada. Porque aquilo que nos agrada, ele puxa o nosso olhar, ele suga a nossa atenção e em diversas maneiras e até com intensidades diferenciadas, podem sim nos levar a cair, a ceder. Para que isso não aconteça, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos atentar ao que o texto está nos ensinando. O texto ele nos inspira a observarmos alguns pontos. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar contigo é: Deus consente a tentação para provar a fidelidade dos seus servos. Nós vemos aqui que Sansão, ele estava em um determinado lugar e ele desceu para outro lugar. Ele poderia até não ir, não seguir aquele caminho, ele poderia nem ir àquele momento, mas ele o foi. E enquanto ele estava indo, os seus olhos viram uma mulher que chamou a sua atenção. Uma mulher, acredito eu, belíssima, porque senão não teria chamado tanta atenção de Sansão, a ponto dele pedir que seus pais fossem buscá-la para que ele a tomasse como esposa. O interessante é que ela não fazia parte do povo do qual ele teria acesso a escolher por esposa. Ela fazia parte dos filisteus, de um povo que estava entrando em conflito, não só uma vez, contra o povo de Deus. A frase de Sansão no versículo 3 diz assim: toma-me esta, porque só desta me agrado. Isso me faz refletir que o nosso querer, ele tem um poder muito grande em nossas decisões. Por isso que somos alertados a buscar a Deus em primeiro lugar, a colocar diante de Deus as nossas vidas, a não tomarmos decisões precipitadas. Há quem diga que tudo aquilo que nós fazemos de uma forma rápida e impensada sempre traz um peso do qual lá na frente nós chegamos a nos arrepender. Queira Deus que você não esteja nessa condição, meu irmão e minha irmã. Queira Deus que você seja uma pessoa que se importa sim com a vontade de Deus na sua vida e na sua família. Que você seja aquele e aquela que mesmo passando por tribulações, por tentações, porque nós somos tentados, até o próprio Cristo foi tentado. Se nós formos ler lá em Mateus, há um momento em que Jesus tinha se consagrado. E o que aconteceu? O diabo levou e o tentou. E o tentou nos pontos dos quais ele também estava fragilizado, porque mesmo sendo Deus, naquele momento ele era homem. Ele era um ser humano, assim como eu, assim como você. E a fragilidade do momento ali em que Jesus estava quando foi tentado foi a fome. Mas Jesus soube vencer, porque Jesus tinha em si a palavra de Deus. Como eu disse, o texto ele nos inspira a observarmos alguns pontos para sermos vencedores diante das tentações diárias. O primeiro ponto é reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A primeira coisa
é reconhecer que Deus consente as tentações, mas também nos dá força para vencê-las. E eu e você podemos vencê-las tomando, por exemplo, o nosso Cristo, que venceu a tentação fazendo uso da palavra de Deus. No momento certo, ele se colocava e ele falava, mas assim está escrito. E eu e você temos acesso à palavra de Deus. Que essa palavra seja a blindagem contra as tentações diárias que eu e você precisamos vencer para continuarmos a nossa caminhada em rumo à salvação. Amém? Um segundo ponto é que a tentação, ela não ultrapassa o nosso limite. Não ultrapassa. Deus consente a tentação. Deus prova a fidelidade dos seus servos, mas Deus também não nos dá aquilo do qual nós não vamos conseguir de maneira nenhuma vencer. Sansão, neste episódio, poderia ter vencido essa tentação. Ele olhou, desejou, ele quis, mas ele poderia ter seguido adiante. Poderia até ter olhado, mas poderia ter falado, não faz parte do povo que eu tenho acesso para escolher. Eu vou encontrar uma moça, vou encontrar uma jovem que vai chamar a minha atenção tanto quanto esta. Ele poderia ter desviado o olhar e ter seguido, mas ele não fez. E este momento em que ele caiu nessa tentação mudou a história da sua vida. Sansão sofreu. Sansão teve algumas perdas. E em um último momento, Deus o livrou porque ele reconheceu que falhou. Isso traz também para a minha vida e para a sua vida, meu irmão e minha irmã, um outro ensinamento que se encontra nestes versículos que nós lemos nesse episódio na vida de Sansão, que é o inimigo, ele escolhe o lugar e a hora exata para tentar. Sansão estava descendo ali para Timna. Foi tentado no caminho. Foi tentado enquanto estava ali passando. Jesus foi tentado no deserto, no momento de fome, no momento de cansaço. O inimigo sabe a hora exata e como ele pode agir para fazer com que você caia em tentação. Mas seja forte, sejamos fortes, porque a tentação, ela não ultrapassa os nossos limites. Glória a Deus por isso. Porque nós temos uma força vinda de Deus. Conta-se que certa vez na Grécia, um comandante cercou uma cidade e depois de ter fechado o cerco, ele enviou um mensageiro para perguntar para o governo daquela cidade que ele tinha cercado. Vocês vão me receber como amigo ou como inimigo? E o comandante falou àquele jovem que foi enviado: diga a ele que vou pensar, depois darei-lhe a resposta. Ao retornar, este jovem foi ao comandante e disse: olhe, em resposta a você, ele disse que enquanto você está pensando, ele vai entrando como inimigo. O que eu quero dizer com esta ilustração? Que muitas vezes nós adiamos decisões, muitas vezes nós pensamos que somos fortes o suficiente para dizer não e chegamos até um certo limite.
E isso muitas vezes nos leva a cair, isso muitas vezes nos leva a entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque a partir do momento em que eu não consigo tomar uma decisão, a partir do momento em que eu deixo para depois a minha intimidade com Deus, o meu fortalecimento espiritual, o inimigo que sabe a hora exata, o inimigo que sabe o lugar exato de me tentar, ele simplesmente, ele observa a minha indecisão e ele vai chegando e ele vai me atacando como o inimigo que o é. O que eu quero dizer com isso? Se Sansão estivesse preparado e fortalecido em Deus, como deveria estar? Ele poderia até ver a tentação, ele poderia até achar Dalila muito bela, mas ele não cairia nos laços daquela mulher. Isso prova para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que somos tentados? Somos. E não só na área sexual, não só na área financeira, mas nós somos tentados em nossos pensamentos. Nós somos levados a muitas vezes agirmos com arrogância. Agora, existe um ponto na minha vida e na sua vida em que somos fortalecidos e que somos capazes de vencer a arrogância, em que somos capazes de vencer pensamentos dos quais não agradam a Deus, onde somos fortalecidos a dizer não, porque somos revestidos da palavra, porque a palavra de Deus, ela é poder. Jesus venceu o inimigo no deserto com a palavra. Sansão poderia ter vencido a tentação, poderia ter ficado livre de tantos momentos que ele enfrentou lá em Gaza. Sansão poderia ter vencido o momento em que ele foi amarrado pelos homens, em que cortaram o seu cabelo, que era o símbolo da sua força. Qual tem sido o símbolo da sua força? Em que ponto você tem se fixado? Eu te digo que se não for na palavra de Deus, você está como comandante dessa cidade que foi cercada. E o inimigo, ele vem de mansinho, como inimigo, para te tragar, para tragar a mim. E em nome de Jesus, a reflexão desta noite, a história de Sansão, ela vem para nos proporcionar lições preciosas. Lições das quais eu e você já temos até conhecimento, mas muitas vezes deixamos para lá, porque nos achamos autossuficientes. Meu irmão e minha irmã, se nós não tivermos firmes na palavra de Deus, nos momentos de intimidade com Deus, nós somos presas, somos alvos fáceis para o inimigo. Quer vencer? Quer ser aquele e aquela em que o Espírito Santo de Deus levanta e você tem forças para tratar com o leão, para derrubar exércitos? Você quer ser esse, você quer ser esta? Este homem, esta mulher que vence no Senhor? Busque a Deus em primeiro lugar. Não fique indeciso quando a tentação chegar. Não, é só uma olhadinha. Não, é só essa... É só um golezinho. Não! Não é não. E não é não simplesmente para as mulheres, não. Não é não para mim e para você, para o homem, para a mulher, para a criança, para o jovem. Não é não para o inimigo. Não é não para as tentações, para tudo aquilo que nos afasta de Deus. Para tudo aquilo que tenta mascarar a nossa felicidade. Felicidade esta. Livramentos estes que só encontramos em Deus.
Então aprenda com a lição na vida de Sansão a ter cuidado com o teu envolvimento no mundo. Certa vez eu estive falando, nós estamos no mundo, já até preguei sobre isso há um tempo atrás. E a palavra de Deus, ela traz essa verdade. Mas não somos do mundo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Mas isso não o tornou um babilônio. Não. Estamos no mundo. Mas isso não nos torna mundanos. Isso não nos torna aqueles e aquelas que aceitam de bom grado tudo aquilo que nos é oferecido e que não está de acordo com a palavra de Deus. Porque se você está agindo assim, meu irmão e minha irmã, você está sendo presa fácil. O inimigo que está chegando aos poucos, enquanto você está indeciso diante de suas decisões, diante de como você tem que se colocar, ele tem tomado forças e tem te derrubado. Então preste muita atenção, tenha cuidado com o seu envolvimento com as coisas do mundo. Não esteja no meio daqueles e daquelas que não falam sabiamente, que não procuram ter momentos de estudos, momentos de falar de coisas boas. Muitas vezes nós nos deparamos falando somente de problemas, ouvindo somente problemas e nos vestimos somente de problemas e automaticamente as pessoas já vão enxergar em nós somente o quê? Problemas. Não sejamos assim. Temos problemas? Temos problemas. Temos e passamos por dificuldades, sim. Mas também temos um Deus poderoso. Temos um Deus que cuida de cada um de nós e que nos fortalece diariamente. Amém? Esse Deus que nos garante a vitória. Aprendamos com este texto. O que diz até em uma frase, o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Aprendamos a escolher. Não vamos ficar em cima do muro. Não vamos dar ousadia para que o inimigo chegue e nos traga e nos faça cair. Não. Não se ache forte o bastante para qualquer situação. Mas seja sábio em reconhecer que é limitado. E você tem onde pedir socorro. Esse momento na vida de Sansão, ele traz para a minha vida e para a sua vida grandes ensinamentos. O reconhecimento de dependência de Deus, o fortalecimento na palavra de Deus e o entendimento que de nós mesmos nós não podemos nada, não somos nada e não temos forças suficientes para vencermos a tentação. E o que vem a ser a tentação, não é verdade? Às vezes nós falamos tanto e não compreendemos direito. Mas o que vem a ser a tentação? A tentação nada mais é que o ânimo que nós temos para praticarmos coisas censuráveis. Quando reconhecemos que temos o ânimo ou a facilidade para sermos levados, aí nós precisamos tomar cuidado. Esse texto, ele nos leva a buscarmos em Deus a força que não temos muitas vezes em nós mesmos. A buscarmos em Deus a vitória contra este ânimo de praticarmos, sim, coisas censuráveis e que desagradam a Deus. E por que estou falando isso justamente neste culto hoje? Porque nós vamos participar da mesa do Senhor. E quando nós trazemos à memória todo o sacrifício de Jesus, nós trazemos também à memória o momento em que Ele
passou pela tentação no deserto. Nós trazemos à memória não somente os seus açoites, mas também trazemos à memória o sofrimento e a entrega dele em meu lugar e em seu lugar. E quando nós paramos para analisar isso, nós precisamos reconhecer a nossa dependência total de Deus, total de Jesus Cristo. Porque Ele é o grande exemplo que eu e você temos de vencermos as tentações, de não nos tornarmos presas fáceis para o inimigo. Esta semana que passou, os irmãos já sabem, estivemos falando no domingo passado do susto que tivemos, o meu esposo precisou ir ao médico e com muitas dores, enfim. E neste decorrer ele precisou ficar em repouso durante 10 dias. Nesses 10 dias nós recebemos algumas visitas em casa. E uma dessas visitas foi o meu cunhado Moisés, um dos irmãos do Misael. E ele contando que ele, há um tempo atrás, ele caçava, né? E em um dos seus momentos de caça, ele esteve frente a frente com uma onça. E ele falando com relação à adrenalina do momento. Não vou dizer o final da história, mas enfim. O que eu quero dizer com este momento que meu cunhado estava contando para nós, essa experiência que ele teve na mata, em um dos seus momentos como caçador. O que eu quero dizer é que a adrenalina, ela nos leva a agir tanto para nos proteger, quanto para satisfazer o nosso ego. Que o Espírito Santo ele venha nos revestir de tal modo que quando nós nos encontrarmos de frente a frente com o inimigo, nós possamos ter a força e a adrenalina de dizer não. Todas as estratégias do inimigo para tentar nos derrubar, nós temos a força em Deus e a credibilidade que colocamos em Jesus Cristo. O nosso Deus, o Deus Filho, que se entregou por amor, que morreu e ressuscitou, e que hoje traz para mim e para você a certeza da salvação. O momento do qual nós nos colocamos diante de sua mesa, onde temos a plena convicção de que Cristo ressurreto, Ele próprio nos convida a cear. Mas Ele também pede para não nos achegarmos de qualquer maneira. Não. Reconhecer que falhamos, nos arrepender dos nossos pecados e demonstrarmos a nossa dependência total dele. Isso nos leva a participarmos da sua mesa com alegria, com temor e com gratidão. O texto de hoje, esse episódio na vida de Sansão, ele traz para a minha vida e para a sua vida não somente pontos fortes para vencermos, não somente pontos dos quais eu e você precisamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, ele nos leva a termos atitudes, e atitudes essas das quais nós somos fortes o suficiente, não em nós mesmos, mas em Deus, para vencermos as tentações, para declararmos sim que Deus ele nos dá condições suficientes de vencermos o nosso próprio eu diante das situações e quando estas se apresentarem como algo lindo, como algo agradável, como algo que alimenta o nosso ânimo para aquilo que não convém. A palavra de Deus, ela nos inspira e nos leva a reconhecermos que eu e você
temos forças em Deus para não darmos chances para o inimigo tomar a decisão em nossa vida. Lembra da ilustração do início da reflexão desta noite? O comandante de uma cidade, devido à sua indecisão, teve a sua cidade tomada pelo inimigo. Porque enquanto ele estava pensando se o iria receber como amigo ou como inimigo, aquele que estava atacando decidiu por ele e decidiu entrar como inimigo, entrar com forças, colocando tudo o que era suficiente para vencer aquela batalha. O texto hoje nos leva a pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mantenha sempre em alerta, porque a tentação ela chega e pode chegar, mas mais forte é aquele que está conosco, que está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Que Deus venha completar a reflexão deste culto em sua vida. E agora eu sei que você que preparou os dons do pão e do cálice, eu gostaria de convidar você a estar próximo destes dons, porque vamos consagrá-los ao Senhor e juntos participarmos da mesa onde o Cristo ressurreto, Ele próprio nos convida a cear. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E em memória de Jesus, já passamos pelo momento de confissão, de arrependimento, de perdão dos nossos pecados. E agora, tendo acesso à mesa de Jesus, possamos comer e beber e agradecê-lo por sua entrega, por seu amor. Façamos isso. Pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Graças te rendemos, ó Deus, por mais um mês iniciarmos participando da mesa do teu Filho Jesus Cristo. Queremos te agradecer por este privilégio. Queremos te bendizer porque tão grande amor é que nos leva a sermos co-participantes de Jesus, do teu reino. Obrigada por este privilégio, obrigada por perdoar os nossos pecados, obrigada por nos abraçar novamente como filhos. Obrigada, Pai, porque Tu permitiste que Teu Filho abrisse mão dos céus, da Sua glória, de toda a majestade, se tornasse um de nós. Obrigada pelo Teu amor. Dá-nos uma semana na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas e direcione os nossos passos. Que não venhamos tomar decisão nenhuma que não seja de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. Obrigada pelo culto que tivemos a liberdade de prestar a Ti. Obrigada pela reflexão, pelos louvores, por termos, Senhor Deus, a nossa vida para Te ofertar.
Obrigada pela alegria também dos dízimos e das ofertas. Só temos que te agradecer por este culto. E que a tua palavra, ela venha e continue reverberando em nossa mente, nos levando a reconhecer que temos forças somente em Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele me deu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Ele me deu amor. Recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo permaneçam em nossas vidas e caminhem conosco, hoje e sempre. Amém e amém.